O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, estamos entrando no 6º domingo da semana do tempo pascal. Há 6 semanas celebrávamos a vigília pascal, que aqui está testemunhada pela Mãe de todas as luzes, o Círio Pascal, este que tem a missão, além de iluminar os tempos solenes do ano, as festas, também servir para iluminar os neófitos, ou seja, os novos cristãos, estes que há pouco aqui eu estava batizando, o Theo, a Sofia, a Maia, o Pedro e o João. Então estes 5 novos cristãos já beberam da luz do ressuscitado com seus padrinhos, pais e familiares. Então nesta presença, a do Cristo ressuscitado, entramos na 6ª semana da Páscoa. E o que ela traz para nós? De novo, diferente ou de sequente aquilo que nós celebramos desde o início da Páscoa? Primeiro, nela, Jesus nos apresenta, continua nos apresentando a certeza de que Ele, o ressuscitado, caminha conosco. Como é bom ter um ressuscitado, a presença de Cristo ressuscitado, que nos garante a sua caminhada conosco. Preste atenção numa coisa para vocês evoluírem espiritualmente. Em nenhum lugar vocês encontrarão, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que todo ele é fundamentado em Jesus Cristo, vocês encontrarão alguma afirmação do tipo, 2 pontos. Se você for cristão, se você acreditar em mim, se você professar a fé católica em Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, nada vai acontecer com você de ruim. Você nunca vai encontrar isto na Bíblia, no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Mas você vai encontrar o próprio Cristo nos dizendo: coragem, eu venci o mundo. Não tenhas medo, eu estou contigo até os confins da terra, para dizer, até o seu último ato nesse mundo, eu estarei contigo. E digo mais, eu deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo. Outro texto, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, ou seja, fatigado é esgotado, exaurido, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve, ou seja, as minhas exigências do seguimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, ou seja, um Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, portanto, que nos garante tais formas de presença, é ou não é digno de nossa confiança irrestrita? Mas ao contrário, né?
Muitos católicos, cristãos, não católicos, acreditam muito mais ou querem acreditar muito mais em um Deus que diz que se você for católico, se você pagar 10% do dízimo, aqui nós temos um desafio enorme, né? O católico não trabalha com essa lógica do dízimo, mas nós temos a lógica do amor, e o amor parece que atrai muito menos, porque nem 15% de católicos são dizimistas. E olha que na igreja é dito assim, dê de acordo com seu coração, ou seja, a igreja forma você católico para consciência, para corresponsabilidade, como na sua casa também, né? Se você não baixar decreto, parece que nada funciona com os filhos, principalmente quando esses são crianças, adolescentes, ou seja, ainda infantis. Bem, será isso uma postura infantil de muitos católicos? Fica a pergunta para quem está aqui, é católico dessa comunidade e ainda não entendeu o significado do dízimo. Isso não é moralismo, tá, gente? Até porque detesto homilia moralista. Mas isso é uma pitadinha de consciência para que você reflita, para que você pense, né? Não formamos com a doutrina de 10%, de dever, de obrigação, de promessa que se você for dizimista vai trocar o fusquinha por um carro importado, a casa simples por uma mansão. Não, isso não deve estar na boca de nenhum padre, porque não está nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento. E aí formar para o amor é mais lento, né? É mais difícil. Formar para a responsabilidade, a vida adulta é mais difícil, mas é o caminho que acreditamos e que aprendemos de Jesus. É o caminho de você, pai e mãe, com seus filhos. Se querem educá-los para serem adultos e não debaixo da chibata do medo, então eduque com a responsabilidade. A responsabilidade compromete muito mais, porém é mais exigente. Então, voltando ao ponto de partida, nunca vamos encontrar promessas cristãs, essa espécie de proselitismo, né? Que se você professar a sua fé cristã em Jesus Cristo, a sua fé católica, você está com um domo protetor, né? Um foro privilegiado de que nada de mal acontece com você, nem em você e muito menos em mim, que há muitos anos, com a formação que recebi, eu não acredito e não professo essa fé de um Deus que vai me tirar de todo mal, que nada de ruim vai acontecer. Até porque se fosse assim eu estaria perdido, né? Dezembro mesmo, como muitos de vocês sabem, eu fui diagnosticado com câncer de intestino. Podia falar para Deus, viver crise, afastado da igreja e dizer: uai, Senhor, mas o que é isso? Eu sou padre, deixei tudo, vivo para a missão e um câncer aos 51 anos, mas não sou melhor do que nenhum outro tecido humano, cristão, leigo, ou até um filho de Deus que não acredita nele, um ateu, ou acredita de outra forma. Se tem uma coisa que a graça de Deus me deu na minha formação, é que eu não sou melhor do que ninguém, que eu sou apenas um filho de Deus, como os outros filhos, e como um bom pai, uma mãe ama a todos, e até ama mais no sentido de dedicar-se àquele filho mais difícil, o rebelde, o afastado, o débil, o que é mais doentinho. Então, se até uma mãe e um pai é capaz de amar 7 filhos com muito amor, mesmo os que não merecem, os que o negam, imagina Deus sobre todos nós, não é? Então é isso, não somos melhores. Por isso, meus irmãos, resta-nos acreditar em Deus que nos garante a sua presença. E aqui me permita um parênteses, assim, uma coisa que eu cresci ainda mais ao enfrentar essa doença, esse diagnóstico, é que a graça primeira que Deus me deu, foram 2, logo na primeira semana do diagnóstico. A primeira, que Deus estava comigo, onde quer que eu estivesse, e o que quer que acontecesse comigo, inclusive que eu pudesse até morrer, eu sei que Deus estava comigo. Gente, isso me deu uma força, uma segurança que até hoje eu me pergunto: puxa vida, eu nunca esperava tal experiência desse jeito, aos 51 anos, com um diagnóstico assim. E a segunda, a consciência que a ciência que me curou foi instrumento de Deus. Por isso, não tem esse negócio, Deus é o meu médico e médico está para lá. Não, tudo, até quem não acredita em Deus, como um Freud,
se construiu algo da ciência, se apresentou algo para a humanidade e é um instrumento para ser melhor, só pode ter uma gênese. O pai, mesmo se o filho não acredita, é o pai. Então, nada de separar, por favor. Use essa regrinha de discernimento. Se promove a vida, se constrói a vida, se protege a vida, só pode ter uma gênese, a ação do Espírito. Por isso, não temos mais ou não poderíamos mais separar médico, meu médico é Deus. Não, isso é coisa de gente que não entendeu nada da ação de Deus na história. Isso é coisa de gente que está negando, inclusive, quantos instrumentos, né, temos aí de tantas ações e meios da ciência que nos precavem na saúde, na vida, que nos curam, que nos ajudam, que nos salvam. E não tem Deus me salvou, não, é o médico. Não, o médico ali foi a ação de Deus, a mão de Deus. E aí logo assim, no meu desespero, eu, graças a Deus, pude ir para uma médica muito boa, a doutora Flávia Fontes. Alguns devem até conhecer lá do Madre Teresa. E além das irmãs, toda aquela equipe tão boa, ela me pôs, quase que bateu na mesa e falou assim: presta atenção, Padre Marcelo, você pode morrer de qualquer outra coisa, mas provavelmente desse câncer você não vai morrer. Ali eu comecei a escutar a ciência. Como é bom ter gente que nos ama assim, né? Calma, presta atenção, vamos deixar essa histeria de lado, escuta. Ser mãe e pai já fez isso dentro de casa, quando o filho está meio surtado, a esposa, o marido, calma, respira, não perturbe o vosso coração, né? Jesus nos fala isso também. Coração perturbado é um coração que não escuta Deus e nem Deus no irmão. Então vocês casais, usem esses métodos de Jesus, de vez em quando bata na mesa com amor e fale com amabilidade, com docilidade. Ali eu comecei a escutar Deus naquela médica e tudo que veio depois. E eu já desci Madre Teresa e eu já segui os próximos dias consolando as doninhas, as paroquianas que vinham chorando e constrangidas, vinham: padre, pelo amor de Deus, perdão, eu que devia consolar o senhor, e o senhor que está me ajudando aqui e tal. E eu entendi uma coisa: essas pessoas mais velhas, quando elas escutam certos diagnósticos, elas ainda escutam como sentença de morte. E outra graça que Deus me deu: hoje, muitos tratamentos, quando nomeados, ou doenças, quando nomeadas, não são decretos de morte. E, por favor, espero que você nunca escute esse diagnóstico, mas se escutar, lembre dessa palavra de Deus traduzida hoje aqui, nesse exemplo até pessoal. Deus age. E hoje as coisas evoluíram muito com a ação de Deus. Inclusive, o meu próximo médico, depois da fase cirúrgica, o doutor Alexandre, lá da paróquia Bom Jesus do Vale, um homem que também é muito bom no que faz e é um homem muito religioso. Ontem passou por aqui com o Run Maria, né? Uma caminhada de peregrinos de Nossa Senhora, e eu os acolhi aqui para um momento de adoração. E ali na sequência ele falava: Padre Marcelo, parabéns por ter tido coragem de começar seu tratamento por dizer desta doença, porque o nosso maior vilão, né, doutor Anderson, que está aqui, que é geriatra, que cuida tão bem dos idosos, o nosso maior vilão é a ignorância. Nosso maior vilão é as pessoas não fazerem prevenção. Nosso maior vilão é as pessoas duvidarem dos processos que lhes são apresentados e não buscarem confiar. Então olha que interessante. Aí eu falei: bem, a partir de hoje, sempre que a palavra de Deus me inspirar, como hoje, eu falarei da importância da prevenção. Eu falarei da importância de enxergar na ciência quase sempre que muito dela age em nome de Deus, que muitos e muitos profissionais das ciências se estão promovendo a vida, o bem, é a evolução do cuidado com a vida. Só tem uma gênese, a ação do Espírito, porque a ignorância também é uma forma do mal agir em nós. A ignorância também é uma forma de matar ou de deixar morrer as pessoas. Assim como eu descobri preventivamente, indo fazer colonoscopia, que é outro exame que salva vidas.
Fechando esse parênteses da exposição do Padre Marcelo, o que isso tudo tem a ver com o Evangelho? Jesus nos falou no Evangelho de hoje que quem ouvir a sua palavra será salvo. Salvo da ignorância, salvo dos equívocos, salvo das perturbações. E aqui eu entrei com essa própria experiência partilhada como iluminação. Por isso, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E uma das coisas mais lindas que eu escutei pela primeira vez ao preparar essa homilia: nós faremos nele, naquele que escuta, morada. Você tem sido morada de Deus? Você tem aberto a sua vida para que Deus habite em sua vida? Olha que bonito isso, né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós, o Pai e o Filho, viveremos, faremos nele morada. Algo que eu mais desejo, meus irmãos, é que eu seja morada de Deus, e não do mal, do diabo, do divisor. E não pense só no diabo de chifrinho, não, aquilo é até uma metáfora. Esse diabinho da fofoca, da maledicência, do queixume, da lamúria, né, das negações tantas, de tanta coisa de vida que está aí, sim, são portas fechadas que dificultam Deus criar morada em nós. Por isso, ouvindo a palavra e acolhendo o amor de Deus, são formas de sermos morada de Deus. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Quem não me ama não guarda a minha palavra, repito. Por isso, a condição de guardar é escutar, descer para o coração e agir diferente. Como oxalá aqui nessa Assembleia muitos possam sair daqui agindo diferente no casamento, agindo diferente na família, agindo diferente no trabalho, agindo diferente no volante do carro, que marca tanta violência, intolerância, agressividade no trânsito. Guardar é deixar que Deus faça morada em você. O Pai e o Filho fazendo morada em nós a partir do amor. Como você tem amado hoje? A Deus, ao próximo e a ti mesmo. E ao próximo começando pelos mais difíceis, porque amar só aqueles que você é quase natural nesse amor, não precisa de Deus. Até um ateu pode amar melhor. Mas amar quem mais lhe custa, amar quem é mais difícil, que fala asneiras, aquele que é queixume pesado, aquele que é cabeça dura, aquele que é coração rancoroso, aquele que fala mal de você. Eis a oportunidade de deixar Deus também fazer morada no outro. A mim, eu estou quase alcançando essas metas. Quando alguém vem, começando aqui em casa, na minha comunidade, queixoso, lamurioso, pessimista, se apresenta uma direção, ele apresenta um obstáculo. Eis a oportunidade de amar mais. Porque que mérito temos amar somente os que nos amam? Não precisamos de alguém que deu a vida por amor a você e a mim, que nos faz, inclusive, superarmos os nossos próprios instintos, apegos, vaidades, misérias, mágoas, ressentimentos. Não que o outro não merecesse uma resposta tão pobre, mas a questão é que nós somos cristãos, filhos da outra face. E se somos filhos da outra face, só tem um jeito de Deus fazer morada em nós: amando, amando, amando tantas vezes quantas o amor exigir de nós. Desapego, nascer de novo, superarmos a nós próprios, para que Ele encontre em nós um cristão, um filho de Deus que facilite a sua ação. Vamos sair dessa missa depois da bênção final, acreditando mais nisso, né, com esta força. Olha, agora sim eu encontro mais um motivo para fazer diferente aquilo ali, porque descobri nessa Eucaristia que o amor de Deus e guardar a sua palavra me faz uma pessoa melhor, porque Ele está com você, porque Ele garante que você estará com um defensor, ou seja, o Espírito que dá força, sabedoria, quando você acha que é impossível, humanamente, por você, tais graças, aquelas mesmas que eu descobri no meu tratamento contra o câncer, que graças a Deus já estou curado, porque o tratamento foi cirúrgico e nada havia além daquele lugar do câncer. É acreditando, meus irmãos, que a gente muda-se, que nós nos mudamos,
e que por isso também a gente pode ajudar Deus a ser morada no próximo. No instante de silêncio, se coloque diante da sua consciência e veja se tem alguma tramela aí, né? Alguma trava de dentro, dificultando Deus entrar na sua vida. Eu confio em nosso Senhor, Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Por isso nós professamos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,